Salve galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Olha só, ontem faleceu uma juíza da Suprema Corte norte-americana, Ruth Bader, com 87 anos de idade, considerada a juíza mais liberal na composição atual da Suprema Corte. E muita gente me trouxe uma dúvida, Mário. A Ruth Bader ela tinha 87 anos de idade quando do falecimento e era juíza da Suprema Corte norte-americana. Como é que pode? Será que uma pessoa com 87 anos de idade pode assumir o cargo? Aproveitei a dúvida para democratizar aqui e tratar de um paralelo aqui, tratando das diferenças entre nomeação e mandato, entre aspas, de ministros do Supremo e de ministros da Suprema Corte norte-americana. A gente tratar aí dessas diferenças e algumas semelhanças. Olha só, a gente sabe que o Supremo é composto por 11 ministros, já a Suprema Corte norte-americana por 9 membros. Ambos mantêm o número ímpar. Essa numeração ímpar é importante para evitar empates. Pode acontecer de ocorrer algum empate se algum ministro não julgar aquele caso, aquela situação. Mas essa numeração ímpar é importante porque evita empates como regra geral. Quanto à nomeação, membros do STF são nomeados pelo presidente da República após aprovação pelo Senado Federal. Lá na Suprema Corte norte-americana também é assim, nomeados pelo presidente da República após aprovação do Senado Federal. Aqui a gente vai ter só uma diferençazinha, porque a Constituição Federal, quanto ao STF, ela diz os requisitos básicos para que alguém seja ministro supremo. Tem que ter entre 35 até 65 anos de idade, tem que ter notável saber jurídico, reputação ilibada e tem que ser brasileiro nato. A Constituição norte-americana não diz quais são os requisitos para que alguém seja ministro, membro, melhor dizendo, da Suprema Corte norte-americana. Não há requisitos específicos traçados pela Constituição, embora por regras não escritas, lá é muito comum, a gente lá adota o sistema de common law, para alguns seria um institute law, que seria um tipo de common law, mas não vou entrar nesse mérito agora, mas há muitas regras não escritas, há muitos costumes, é normal a utilização de costumes, e por hábito, por costume, os membros da Suprema Corte norte-americana, apesar de não haver exigência na Constituição, por óbvio, deve ter o good behavior, o bom comportamento, tem que ter o notório saber jurídico, e normalmente são indicadas pessoas com a idade mais elevada, 50 anos de idade, porque vai expressar que ela tem realmente uma boa experiência profissional. Então, apesar de não ser escrito, se utiliza dessas regras. Com relação ao membro, o presidente da corte, a gente sabe que no Supremo, essa presidência ela é rotativa, cada ministro exerce lá durante um certo período o seu mandato. Lá na Suprema Corte norte-americana não, a presidência é vitalícia. O presidente da Suprema Corte norte-americana, o Chief Justice, ele é nomeado pelo presidente da República e fica lá na presidência até se afastar da Suprema Corte norte-americana. Enquanto ele estiver no seu mandato lá, ele exerce a presidência. Então essa presidência é vitalícia, ok? Uma outra questão importante é a duração do mandato. A gente sabe que em ambos os casos é uma vitaliciedade. A palavra vitaliciedade, entretanto, o conteúdo do Instituto é diferente lá e aqui. Aqui, apesar dos membros do Supremo serem vitalícios, isso não afasta a aposentadoria compulsória, então eles são aposentados compulsoriamente. Atualmente essa idade é de 75 anos de idade. Então com 75 anos de idade se afasta compulsoriamente. Aqui no Brasil, STF. Lá não, galera. A vitaliciedade lá tem um teor completamente diferente. O membro, o justice, o juiz da Suprema Corte norte-americana, ele se mantém na ativa, se mantém no exercício do cargo enquanto quiser, enquanto for voluntário a exercer aquele cargo ou enquanto mantiver o good behavior, o bom comportamento. Se esse bom comportamento ele é afastado, se verifica que determinado juiz não mantém esse bom comportamento, ele pode sofrer um impeachment. Lá a previsão de impeachment para membros da Suprema Corte, como aqui há também para os membros do STF. Uma última questão aqui importante, que é uma outra regra não escrita, quem é que vai nomear, já que a Ruth Bader ela faleceu, abriu uma vaga, quem é que vai nomear o próximo? Existe uma regra não escrita que se adota de que o presidente não deve nomear um membro da Suprema Corte no último ano de mandato, porque se entende que ele no último ano de mandato ele deve deixar para o povo do próximo mandato escolher o presidente e esse presidente iria nomear o novo membro. Mas há uma discussão sobre isso aí. O Obama, inclusive, quando tentou nomear um ministro da Suprema Corte norte-americana no último ano de mandato, o Senado ele não ratificou o nome. Então, há essa dúvida aí se isso vai ser mantido, porque lá a Suprema Corte é radicalmente dividida entre republicanos e democratas. Então, a nomeação do ministro da Suprema Corte norte-americana realmente move o país, porque você pode alterar. Inclusive, atualmente, onde a Suprema Corte lá tinha uma tendência mais democrata, que é uma tendência mais liberal,
Com essa mudança, se o Trump ele nomear um novo ministro, um novo membro, ela vai passar a ter maioria republicana. Então isso é um assunto que vai mover aí realmente o povo norte-americano e a imprensa. Bora ficar ligado, bora ver se essa regra vai continuar sendo respeitada ou ela vai ser afastada nesse caso concreto, beleza? Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham compreendido. Um beijo e um abraço.